Quando a gente começa a aprender a gramática no primário, nós aprendemos a conjugar os verbos e as pessoas do verbo. Por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. A primeira parte no singular, a segunda parte no plural. Mas a ordem que é nos ensinado acaba nos influenciando pelo resto da vida. E nós acabamos confinados nesta fórmula de pensar sempre nesta ordem. Eu, tu, ele. Se formos com relação a uma família, nós dizemos nós, vós, eles. Então nós ficamos acostumados a esta fórmula egoísta de raciocinar. O eu sempre em primeiro lugar em tudo. Depois tu, depois ele. Quando eu falo nessa fórmula egoísta, eu não estou desprezando a gramática, nem tampouco rebaixando o português. Porque eu sei que é muito importante, é um conjunto de regras que determina o uso considerado correto da linguagem escrita e falada. Serve também para orientar e regular o uso da linguagem portuguesa. O português é muito importante, a ciência é muito importante, a geografia. Tudo é enviado por Deus. Mas as pessoas levam a vida gramatical tão entrelaçada na sua alma, na sua vida, tão de uma forma confinado, que ele determina isso para o seu viver de uma forma verbal, traz para o físico, provocando e gerando orgulho. É um amor exagerado aos próprios interesses. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar uma referência a tudo, gerando orgulho e presunção. Meus amados irmãos, a gramática de Deus é totalmente diferente da gramática do homem. A gramática do homem é eu, tu, ele. Mas a gramática de Deus, na presença de Deus, é completamente o contrário. É justamente o inverso. É ele, depois tu e depois eu. Memorize isso no fundo da sua alma. Ele, tu, depois eu. Ele quem em primeiro lugar? Deus. Depois em segundo lugar tu. Tu quem? Meu próximo. Em terceiro lugar quem? Por último, eu. Então é ele, tu, eu. No livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando colocar Jesus à prova, disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: que está escrito na lei, como a lês? Ele respondeu: amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu: disse bem, fazei-se isso e viverás. Então, meus irmãos, o primeiro grande mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amarás o nosso próximo como a nós mesmos. Entendeu a visão? Pegou a gramática do céu? Primeiro Deus, depois nosso próximo, depois a ti mesmo. Deus, tu e eu. Ele, próximo e eu. Quem é nova criatura? Quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus entende essa gramática do céu. Não suspeita, não tem indignação, não contesta, não contenda, não julga, não provoca, não destrói família de ninguém, nem tampouco sonho de ninguém. Sabe perdoar, sabe viver, entende o significado da vida e o propósito de Deus. Mas quem prefere viver na gramática do homem, da maneira do homem, no ego do homem, com o seu eu, não com a vontade de Deus, mas com o eu, com seu eu, com seus orgulhos, essa pessoa suspeita de tudo, fica indignado facilmente, ele se ira com tudo, vê defeito em todo mundo, menos os próprios defeitos. Meus irmãos,
Isso é muito sério. O amor do homem leva à perdição. Na gramática dos homens, leva uma vida triste e egoísta. É por isso que Jesus falou para Nicodemos que em verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não verás o reino de Deus. Jesus estava dando uma explicação para Nicodemos que nós somos nascidos de mulher. E nascendo de mulher, nascemos da carne, descendência do pecado de Adão e Eva. Mas quando nós passamos pela água, e recebemos o Espírito Santo de Deus, nós nascemos da água e do Espírito. E somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós entendemos a gramática do céu. E a matemática de Deus é totalmente da matemática do homem. A matemática de Deus, os que se exaltam são abatidos. Os pequenos que se tornam grandes, os humilhados que são exaltados. Os abatidos que são consolados. Os que estão chorando que Deus faz sorrir. Então na presença de Deus tudo é diferente. Só que tem muitas pessoas, até mesmo na presença de Deus, que não entendeu essa gramática do céu ainda. É por isso que Jesus disse em Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhe direis abertamente, nunca vos conheci. Porque são pessoas que estão dentro da presença de Deus na igreja, mas não conheceu a gramática do céu. Está o seu eu em primeiro lugar. Primeiro lugar eu faço para mim, depois eu faço para você. Se eu fazer para mim, se sobrar para você, depois eu passo para você. Mas na presença de Deus tudo é diferente. Primeiro Deus, depois o nosso próximo, depois nós. Nós temos que aprender a ser pequeno na presença de Deus. E aos pequenos que se torna grande. Mateus 6:33, buscais primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que as pessoas não querem viver essa gramática do céu. Primeiro é o reino de Deus e as outras coisas depois não. As pessoas querem viver a gramática do homem. Primeiro ele, depois tu e depois Deus. Então a gramática de Deus é o contrário. Primeiro Deus, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas você prefere viver a gramática do homem. Primeiro você, depois tu, depois ele. E bota Deus no escanteio e as coisas de Deus no escanteio. E assim não vai funcionar. Porque na presença de Deus, onde não existe o amor próprio, mas o amor próprio, na gramática de Deus, ele, tu e eu, então você recebe nessa gramática, nessa palavra, a certeza da vida eterna e da tua salvação. A paz do Senhor, meus amados irmãos.